Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador. Nos ergues quando estamos fracos. Obrigado, Deus, aleluia. Nossas forças, louve! Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador. Nos ergues quando estamos fracos. Aleluia, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, aleluia. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, aleluia. Nunca, nunca irá deixar Teus filhos, Deus. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador. Nos ergues quando estamos fracos. Aleluias, Tu és o nosso Deus, aleluia, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, não, igual a Deus. Oh, oh. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Tu és o Deus das nossas vidas, Deus, aleluia. Em Ti nós confiamos, Pai. Água em vinho tornou, os
cegos abriu, não há outro igual, igual a Deus. Não, não, não. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Louve ao Senhor, aleluia. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Oh, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. 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 Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia! Glorificado, engrandecido seja o nosso Deus, esse Deus que pode todas as coisas. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Aleluia! Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. A Ele, diga, seja a glória, seja o domínio, oh, seja a adoração. A Ele o louvor de toda a criação, pois tudo foi criado por Ele e resgatado para Ele. Tudo é pra ti, Senhor, aleluia. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. A Ele seja a glória, seja o domínio, seja a adoração. A Ele o louvor
seja o domínio, seja a adoração a Ele, seja a glória, seja o domínio, seja a adoração a Ele, o louvor de toda a criação, pois tudo foi criado por Ele e resgatado para Ele, o louvor de toda a criação, pois tudo foi criado por Ele e resgatado para Ele. Tudo é para Ti, Senhor, tudo é por Ti, ó Deus. Aleluia, obrigado, Pai, pelo Teu cuidado nesses dias. Oh, aleluia, honra e glória seja dada ao Teu nome, Deus, ao Teu nome, Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Que saudade, hein, pessoal? Puxa, que imagens lindas, que nos lembram de momentos tão preciosos que passamos juntos como igreja, desfrutando da nossa comunhão, desfrutando desse espaço tão maravilhoso. Somos privilegiados, agraciados por Deus, por termos esse ambiente de encontro, onde nós curtimos a nossa comunhão, onde nós acolhemos a comunidade ao redor. Que privilégio, né? Como é gostoso relembrar tantos momentos que nós vivemos aqui no Campus IBC. Já são 17 anos nos encontrando debaixo desta tenda. Hoje teremos mais um encontro de grande ajuntamento e você é nosso convidado. Que privilégio entrar na sua casa para compartilhar com você da Palavra de Deus e da nossa unidade em Cristo Jesus. Ela acontece a despeito de onde estamos localizados agora, né? Espalhados pela cidade, de casa em casa. Mas em Cristo somos um. E nós queremos hoje compartilhar com você da Palavra de Deus no mesmo tema que nós iniciamos na semana passada com o pastor Armando. Logo após o nosso tempo de oferta aqui, teremos a palavra do pastor Armando com a ênfase: você está pronto, Jesus está voltando. Então, se você não assistiu o encontro da semana passada, no nosso canal aqui do YouTube você tem o histórico dos vídeos. Vai lá, sugerimos que você assista a primeira mensagem. No nosso site ibc.org.br você encontra o histórico de mais de 15 anos de ministrações, cultos, nossos encontros, nossas reuniões, os EPLs, os sábados da liderança, enfim. Lá no nosso site tem uma seção chamada IBC Compartilha. Gratuitamente você pode acessar as mensagens dos últimos 15 anos para sua edificação e da sua família. Vai lá e você pode então fazer uma pesquisa, uma busca por palavras-chave, por temas e ter acesso a um rico conteúdo gratuitamente no nosso site ibc.org.br.
E como estamos aqui no Campus IBC, relembrando momentos especiais que nós vivemos como comunidade, como corpo, tempo de confraternização que nós temos aqui nesse ambiente, eu queria trazer para vocês um momento muito especial, que foi muito significativo para mim pessoalmente. Vamos ver juntos? Será que eu vou ter fôlego para falar aqui? Gente, esse momento foi muito especial para mim. E é muito bom relembrar aquilo que Deus faz através da sua igreja, do seu povo. E eu peço desculpas pelas lágrimas, mas são de emoção, são de alegria. Nós celebrávamos ali a reinauguração da nossa tenda, desse espaço maravilhoso, onde nós nos reunimos como igreja, nesse grande ajuntamento, onde a glória de Deus se manifesta através do seu povo, corpo vivo de Cristo na terra. Foi muito especial aquele momento, porque eu tive o privilégio de conduzir todo o processo que levou à troca dessa lona que está aqui em cima da minha cabeça, né, o processo de importação do material que veio da Alemanha. Nós trouxemos telões de LED que vieram da China. Quantas pessoas foram envolvidas nesse projeto? Homens, mulheres, técnicos, engenheiros, administradores, contadores, pessoas que nos ajudaram no comércio exterior, dons, talentos, muitas pessoas envolvidas para realizarmos tudo isso. E aquele momento foi um momento de muita festa, foi extremamente desafiador coordenar todo esse projeto, que num curto intervalo de tempo, além de substituir a nossa lona, né, a nossa tenda, que hoje tem 30 anos de garantia, nós também renovamos o nosso palco, e nós tivemos aquele tempo de culto aberto lá no estacionamento. Como foi gostoso aquele tempo ali no nosso auditório temporário, depois de pavimentado e iluminado o estacionamento. Tivemos um culto fantástico ali com o Kleber Lucas, que fez parte da nossa história. Esteve aqui conosco logo no início, quando quase nada ainda estava construído aqui. Então foi muito precioso. Alguns dias antes daquele culto de reinauguração da tenda, nós estávamos discutindo como seria a programação. E eu, então, decidi não participar do momento de culto. Eu queria e pedi para que a equipe, que eu pudesse ficar sentado ali com a minha família, sentado com os meus irmãos no auditório e realmente curtir aquele momento. E para mim foi muito especial por ter vivenciado todo esse histórico. Meus irmãos, eu sei que ali nós estávamos celebrando, era um momento de festa. E hoje, é fato, nós não estamos vivendo um momento de festa. Mas eu entendo o seguinte: aquele mesmo espírito de celebração que nos uniu naquele dia, que nos fez experimentar da graça de Deus, na unidade do corpo de Cristo e festejar e glorificar a Deus, esse mesmo espírito nós devemos invocar e vivê-lo hoje,
a despeito das circunstâncias. Sim, eu acredito nisso, porque a nossa celebração ali não era tanto pelo novo espaço, pelo investimento que foi feito. Sim, por tudo isso, mas principalmente nós celebrávamos a nossa unidade, nós celebrávamos a comunhão, nós celebrávamos ali aquilo que nós fizemos juntos como igreja, como corpo de Cristo, que celebra comunhão, que celebra generosidade, que celebra o pastoreio mútuo. E para isso, meus irmãos, não existem circunstâncias que nos impedem de adorar a Deus, de celebrá-lo, de reconhecê-lo como Senhor e Salvador, de vivermos igreja de Jesus. Então eu quero convocar você a viver esse mesmo espírito que tanto me emociona, né, que me recorda de momentos tão preciosos que vivemos como igreja. Estamos sim separados e espalhados, mas não estamos dispersos. Somos um em Cristo Jesus. Eu convoco a você a se doar e celebrar com aquele mesmo espírito daquele dia tão festivo para nós. Deus nos convida a amar uns aos outros. O mundo vai crer se nós amarmos uns aos outros. É promessa do Senhor. Então, da mesma forma que você contribuiu naquele momento com recursos financeiros, com dons, com talentos, é momento de continuar sendo igreja e de contribuir para a unidade do corpo de Cristo. A palavra de Deus diz em Efésios no capítulo 4 que nós somos responsáveis por preservar a unidade do corpo, cuidarmos uns dos outros. Cada membro do corpo é responsável por uma contribuição, por um trabalho, um serviço à igreja, à comunidade. Eu queria encerrar com esse texto da palavra de Deus que diz assim: tudo que derem será aceitável, desde que façam de boa vontade, de acordo com o que têm e não com o que não têm. Se são recursos financeiros, se é o seu tempo, se é a sua dedicação ao próximo, aquilo que você tem é um louvor agradável ao Senhor. Então vamos adorá-lo com aquilo que nós temos de melhor e festejar a glória de Deus que manifesta na sua igreja. Amém? Vamos celebrar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor.
Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Bom domingo, Igreja de Jesus. Que bom, né? Eu continuo me chamando Armando, estou aqui na quarentena, um discípulo de Jesus na espera, mas ainda assim ligado com muitas coisas ao redor do país, na nossa cidade, né? Daqui do meu cantinho, onde eu estou realmente esperando e aguardando. Nós estamos bem mais próximos do que imaginamos do momento em que a gente vai ser liberado pouco a pouco, né? Com parcimônia, com muita disciplina, tá certo? Então, vamos celebrar, vamos aguentar um pouquinho mais e já já o Senhor vai nos abençoar, né? Não só com a possibilidade de a gente se movimentar um pouco mais, como a gente ir retornando pouco a pouco às nossas atividades. Mas como tem sido bom, né? A gente viver assim, de casa em casa, né? Nossa casa, nossa igreja. Como tem sido bom a gente ser aperfeiçoado, né, por essas circunstâncias, por esses momentos, né, às vezes momentos difíceis, momentos de muito aprendizados, né, momentos de muito arranha-arranha, né, momento em que a gente começa, parece aquela história do ferro com ferro, né, até que a gente vá limando aquelas partes mais pontiagudas e assim a gente tem condições de ter um aprendizado, né, bem abençoado. Enfim, nós temos sido consolados pelo Espírito de Deus a cada semana, 3 vezes por semana a gente tem uma palavra muito abençoadora que vem do pessoal que ministra louvor, pastor Aristides, Vladson e tantos outros, né? E aí chegamos no domingo, final de semana, e a gente vai sentar agora aqui, né? Bem cedinho, também vamos fazendo isso à tarde e vamos meditar na palavra de Deus. O tema é bem intrigante, né? Será que estamos prontos para a volta, o retorno do Senhor Jesus Cristo? Quais são os sinais, né? O que esses sinais que estão acontecendo ao nosso redor representam realmente em termos da volta de Jesus? Bom, eu quero começar também agradecendo a Deus pela sua provisão, né? Porque nesses momentos difíceis que nós estamos atravessando, a gente vê a provisão de Deus. A provisão de Deus no sustento, né, da sua obra, de toda a estrutura da igreja, de todo o trabalho da igreja, de todos aqueles que vivem integralmente do corpo de Cristo. Então, eu quero agradecer a Deus por você que tem sido tocado, muita gente me ligando, perguntando, pastor, como é que está, como é que vão ficar as coisas, né? Como é que vocês têm enfrentado, enfim. Eu tenho dito assim, nós confiamos no poder de provisão do nosso Deus, né? Que embora Ele possa permitir que alguns passem por momentos difíceis, Ele ao mesmo tempo abençoa outros e dão a outros essa sensibilidade para compreender que é um momento realmente da gente ser responsável, né? Com as nossas ofertas, com os nossos sustentos, o sustento que a gente faz da obra do Senhor em todos os sentidos. Então, louvado seja Deus por isso. Bem, mas agora nós vamos mergulhar na palavra de Deus, um domingo muito especial, muita coisa aí pela frente, né? Então senta aí, pega a sua pipoca, a sua aguinha, né? Seu líquido aí que você vai beber, a bolachinha,
Mas acima de tudo a palavra de Deus, né, para você meditar com a gente, tá certo? Nós vamos mergulhar. O texto é bastante motivacional, mas ele vem com essa motivação ao final, como nós fizemos na semana passada, falando sobre o fim dos tempos, né? As catástrofes, os problemas, toda aquela visão apocalíptica, né? Mas que no fim nos leva a perceber o que Deus quer de nós, né? E Ele quer de nós vida santa, vida justa, vida íntegra. É desta forma que nós vamos esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí eu convido você a abrir comigo em 1 Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13 em diante, e do capítulo 5, versos 1 até o verso 11, tá bom? Vale a pena essa leitura para a gente, ao discorrer sobre o texto, ao explanar o texto, vocês vão ter condições de saber exatamente onde nós estamos caminhando em termos de contexto, tá bom? Paulo diz: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram nele, né? Coisa linda. Então, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ficarmos ou ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, seja sua segunda vinda, na sua primeira fase do arrebatamento, né? Diz lá, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Os que estiverem vivos no encontro com Jesus não vão preceder aqueles que já morreram. Primeiro eles, né? Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. E aí diz o texto ainda, depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, lá nas nuvens, né? Não aqui na terra, mas lá, um encontro celestial. E aí seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, então estaremos com o Senhor para sempre. E aí Paulo diz, animem-se uns aos outros com essas palavras. E aí no capítulo 5 ele continua dizendo assim, não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz, tudo está seguro, tudo bem, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente, como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito destas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Nós não experimentaremos a ira de Deus sobre a terra, sobre os homens, porque Deus decidiu nos livrar daquilo. Cristo morreu por nós para que quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem-se e edifiquem uns aos outros como têm feito. Que palavra abençoadora, não é?
Louvado seja Deus pela sua palavra. Senhor, abre o nosso coração, concentra a nossa mente, para que a gente possa passar aqui momentos preciosos de meditação nesse texto e tudo aquilo que vem no entorno dessa expectativa do dia do Senhor, a fim de que a tua igreja esteja cada vez mais preparada. Oramos pelos nossos governantes, Senhor. Oramos por esse momento de reabertura. Oramos por esse momento, Senhor, em que nós estamos checando os números. E nós oramos para que o Senhor possa realmente reter, parar, estancar a corrupção do nosso país. Para que cada centavo dos nossos impostos cheguem àqueles que de verdade necessitam. Então guarda a tua igreja. Coloca os teus anjos ao redor do teu povo, dá consolo, conforto, coragem, Senhor, e que todos os ajustes que forem feitos, e em todos os ajustes, nós possamos te dar graças, Senhor, graças, e que seja uma oportunidade grande para a demonstração do seu amor em nós e através de nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, certo? Vamos trabalhar aqui esse texto maravilhoso da palavra de Deus e nós começamos exatamente com a pergunta, né? Você está pronto para a volta, a vinda do Senhor Jesus Cristo? Claro, eu disse a semana passada que nós temos ouvido e lido sobre prognóstico de fim do mundo já há muito tempo, né? Ao longo dos milênios nós tivemos pessoas com prognósticos futuros. Nostradamus, em 1555, né, previa catástrofes. É muito difícil ligar as palavras das narrativas ou daquilo que Nostradamus escreve, mas ele fala de forma pessimista em relação ao futuro, certo? Então, em tempos de crises, né, que nós estamos vivendo, alardes mundiais, obviamente, nós somos levados a pensar no apocalipse, no fim dos tempos, e por vezes somos empurrados inclusive à ansiedade, né? Será que agora? E a gente fica com medo, como se não tivesse uma referência bíblica segura sobre o que vai acontecer. E aí a gente se mergulha naquele exercício de futurologia, né? Aquela ideia de ficar só adivinhando, né? Aquelas profecias que vêm às vezes sem muita referência. Por isso nós precisamos ouvir a voz de Deus, o que Deus tem a dizer. E vocês vão lembrar que eu bati muito nesse ponto na semana passada, né? Que os discípulos sempre que perguntaram a Jesus se aquele era o momento, quando aconteceria, quando eles estavam preocupados com o cronos, com o tempo, com a cronologia, Jesus sempre disse: não lhes compete conhecer tempos ou épocas ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Atos 1, verso 7. Por isso, além de esclarecer sobre a sequência lógica dos acontecimentos, né, da escatologia, do que está por vir, nós queremos também entender melhor como nós podemos estar prontos para o cumprimento das profecias e das promessas divinas, né? E por isso esse contexto de 1 Tessalonicenses capítulo 4 e capítulo 5, tá bom? Os dois capítulos. Nos 2 primeiros ou 3 primeiros capítulos de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo não só defende o seu apostolado, né, mas ele mergulha aqui agora no coração da carta. Nos 3 primeiros ele introduz muito sobre a vida e sobre o procedimento do apóstolo, que deu a ele então, obviamente, o direito de exortar e falar de forma profética, né, como um canal de revelação de Deus. Então ele faz essa introdução nos 3 primeiros capítulos e agora ele entra mais nessa questão profética. Então Paulo, com base nos profetas do Velho Testamento, ele anuncia o grande e terrível dia do Senhor. Dia do Senhor. Você vai ler isso no Velho Testamento, como você vai ver também no Novo Testamento. Isso com base, por exemplo, nas profecias de Joel. O dia do Senhor é o dia do grande ajuntamento no Vale da Decisão. Vale da Decisão. Eu estive recentemente lá naquela região do Carmelo, de onde você pode olhar
e ver o vale da decisão, né? O Armagedon, aquele lugar da batalha final. Meu Deus, está tudo ali, né? Tem espaço, as tropas chegando do norte. Então, coisas assim tremendas. Quando você olha aquilo, diz: meu Deus, o lugar existe, né? É aqui, né? Então a Bíblia fala, e o apóstolo Paulo fala então desse dia do Senhor. Mas olha que interessante, não é um dia de 24 horas, tá certo? Esse dia se refere tanto a um momento na história, ou como um período um pouco mais longo, onde Deus estará trazendo juízo e também livramento, certo? O dia do Senhor então pode ser uma época, o dia do Senhor virá. O dia pode ser uma época, um momento curto ou um momento longo na história, tá certo? Onde Deus então se manifesta trazendo juízo e livramento ao mesmo tempo. Esse dia então virá dessa forma, né? Ou seja, quando o apóstolo Paulo então trata da questão da sua vida e da vida do discípulo, antes de falar sobre profecia, ele está dando um sinal de que a sua vida, o seu procedimento é muito mais importante do que a futurologia, né? A sua vida aqui e agora é a melhor forma de você se preparar para a vinda de Jesus. Aliás, ele diz em 1 Tessalonicenses 5, lá onde nós lemos já, ele diz: não é necessário, irmão, que eu vos escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Ele até diz: vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, tá? Não tem aviso. O ladrão, quando vem, não avisa, tá? Então, veja bem, os discípulos em Tessalônica, eles aprenderam muito cedo que Jesus voltaria, né? Ele ascende aos céus, deixa a promessa. A partir daqueles dias, a igreja, depois de Pentecoste, principalmente depois das grandes perseguições, ou durante as grandes perseguições, a igreja recebeu do Senhor palavras proféticas dizendo: Jesus voltará, não vai demorar, o juízo dele virá sobre a terra, e ele vai voltar para trazer juízo àqueles que perseguem o povo de Deus, àqueles que continuam nas suas maldades. O Império Romano naquela época, né? Toda aquela idolatria, toda aquela loucura, mas ele também trará livramento. Então os discípulos esperavam por esse tempo e por esse momento. Os tessalonicenses também fizeram a mesma coisa. Mas os discípulos, como eles esperavam a volta de Cristo, então eles estavam com dois dilemas, né? O primeiro dilema era o seguinte: e os que já morreram? E os mártires? E os nossos parentes? O que vai acontecer com eles quando Jesus voltar, conforme prometido, né? Então esse é o primeiro dilema. O segundo dilema é que eles estavam agora tão entusiasmados com a volta de Jesus que eles decidiram parar tudo. Se Jesus está voltando e é rápido, vão parar de trabalhar. Então eles largavam tudo e iam para os montes, né? Para esperar a volta de Jesus. Meia dúzia, 10, 20, 30, 40, 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, aguardando a volta de Jesus. Pararam tudo, pararam de trabalhar, abandonaram tudo, meu Deus, aguardando a volta de Jesus, né? É claro, é uma antecipação até razoável, né? É interessante que lá no século XVIII, aliás, por volta de 1844, né, nós temos aquele episódio dos adventistas, né, onde havia ali uma profecia da volta de Jesus, e muitos, por isso que a palavra adventista tem a ver com o advento. Então era a espera de que Jesus Cristo viria naqueles dias, e foi profetizado, foi dada uma data. Aí depois que ele não voltou, o pessoal inventou que ele veio nos céus e adentrou o tabernáculo divino, e aí a coisa continuou e acabou sendo desmascarado, que não tinha nada a ver com a marcação de datas, né? Aliás, ainda temos profetas desse jeito no nosso meio, que se arvoram a ficar dando datas, né? Então, dois problemas, certo? Para guardar a volta de Jesus, eles queriam saber sobre os mortos e queriam saber também se agora, né? Não saber, mas eles estavam simplesmente abandonando tudo, né? Então, por isso o apóstolo Paulo, no verso 4, aliás, capítulo 4, versos 11 e 12, ele diz: tenham como objetivo uma vida tranquila,
Ocupem-se com seus próprios negócios, seus próprios assuntos. Trabalhem com suas próprias mãos. Olha o que Paulo está dizendo. Você tem esperança no porvir? Então não pare. Não é só esperar, é esperançar. É continuar firme no propósito de viver a vida um dia de cada vez, sem abandonar tudo, sem essa loucura, né? Tá certo? Então, Pedro apontou até para isso. Nós lemos na semana passada em 2 Pedro, lembra? No capítulo 3, Pedro dizia que alguns distorciam a palavra de Paulo, não entenderam direito o que ele estava dizendo. Ele falou que Jesus voltaria, mas que nós deveríamos continuar vivendo a vida aqui de forma santa, pura e etc, né? Então, escatologia não deve produzir senão santidade. Qualquer escatologia que não produza temor a Deus e santidade, ação aqui e agora, piedade, santidade e justiça, não é escatologia, é futurologia pura, e nós não podemos entrar nessa, né, como povo de Deus, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o dia do Senhor. Ele diz aqui em 1 Tessalonicenses 5, versos 2 e 3, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá. Então vamos lá, esse dia do Senhor refere-se a um período em que Jesus age na história trazendo juízo e livramento. Essa frase aparece 19 vezes no Novo Testamento, no Velho aliás, e 4 vezes no Novo Testamento e tantas outras referências. O dia do Senhor, aliado ao retorno de Jesus, certo? Está dentro do cronograma escatológico já anunciado por Daniel, lá no capítulo 9, lá no livro de Daniel, no Velho Testamento, falando sobre as 70 semanas do profeta Daniel, tá certo? Ali o anjo Gabriel responde à oração de Daniel e revela a ele o calendário sobre o futuro da nação de Israel, povo de Deus, com o qual Deus estava lidando lá no Velho Testamento. Daniel capítulo 9, versos 24 e 27. Acompanhem comigo. O verso 24 diz, um período de 70 semanas de 7, 70 semanas de 7, e aqui 70 semanas de 7 anos, foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa, lá em Daniel, para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação pela culpa, olha que interessante, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Então aqui nós temos uma sequência de episódios, né? Então, 70 semanas de 7, o que é que nós estamos falando? 70 semanas vezes 7, olha, 70 semanas, nós estamos falando de 490 dias. E se considerarmos que cada dia representa um ano nessa escatologia divina, nós temos 490 anos aí em que o Senhor está dizendo, vai acontecer algo, a partir de Daniel. Olha que interessante, Daniel está no exílio babilônico, não é? Então, qual é a finalidade dessa profecia dada para Daniel? Essas 70 semanas, primeiro, dar fim à rebelião, acabar com o pecado, expiar a culpa, certo? Aí o Messias vem nesse primeiro momento como cordeiro, como servo, expiar a culpa. Daniel antecipando ainda a primeira vinda de Jesus. E depois o resto do texto diz trazer justiça, né? Confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Aí o Messias vem como rei, como leão, né? Vem para o templo, vem para estabelecer aqui um milênio de justiça. E o verso 25 de Daniel capítulo 9, ouça e entenda, passarão 7 semanas e mais 62 semanas desde que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém. Daniel está no exílio, ele está no exílio babilônico, Jerusalém está lá destruída. Olha a profecia divina como mexe com os reinos. Não se apavorem, não é a América, não é a China, não é a Coreia do Norte, nem a Coreia do Sul que vai comandar o xadrez, né? o tabuleiro da história, tá certo?
mas é o Senhor Jesus. Olha aí, ele está aqui em Daniel dando todo um quadro daquilo que aconteceria no futuro, e a gente olha para trás e diz, de fato aconteceu. Neemias capítulo 2 verso 1 diz que Artaxerxes permite que Neemias retorne para reconstruir os muros em 444 antes de Cristo. Vamos colocar 450 anos antes de Cristo. Depois do decreto para mandar restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido venha, diz o texto que seriam 7 semanas mais 62 semanas. 7 mais 62, né? Dá 69. Então, 69 semanas. Fica faltando uma. A 70ª semana, ela é muito importante, né? Então, nós estamos falando de 7 mais 62, 69 semanas, vezes 7, são 483 anos. Observe aí de novo, que resta uma semana. É essa semana que virá, e nós vamos entendê-la, tá certo? Os números complicados, né, pastor? Mas está na Bíblia, e talvez você vai gostar de examinar isso melhor. Então nós estamos falando entre 445, quando a ordem foi dada para reconstruir Jerusalém, acrescentando as 69 semanas, 483 anos, nós chegamos mais ou menos em 6 de abril do ano 32 da nossa era. Exatamente na época da crucificação de Cristo, na época em que o ungido é sacrificado, a expiação pelo pecado, alguém paga o preço do nosso pecado. Gente, foi precisa demais a profecia, muito lindo, né? Dá um glória a Deus aí na sua casa, tá certo? E o verso 26, depois desse período de 62 semanas de 7, certo? Obviamente, somando as 7 semanas também, o ungido será morto. Olha aí. E nada dele restará. Surgirá um governante. Esse governante, cujo exército vai destruir a cidade e o templo. Gente, a cidade foi reconstruída 400 e tantos anos atrás. E na época de Jesus, o ungido é morto, Jesus, ungido de Deus, o Messias, quer dizer ungido, e logo em seguida ele morre, ressuscita, inicia a igreja, e no ano 70 da nossa era, no ano 70 de Jerusalém, é destruída, o templo é totalmente destruído pelo general Tito, que seria depois o grande imperador. E aí diz que o fim vai chegar como inundação, a guerra e sofrimentos estão decretados desde esse tempo até o fim, Tá bom, mas agora eu quero falar para vocês sobre, se a gente puder dar uma olhadinha no gráfico aqui, né? É sobre o intervalo entre a 69ª semana, são 70 semanas? 70, né? 70. A 69ª semana até a 70ª semana há um intervalo, porque a última semana tem características que não se cumpriram, ela ainda vai se cumprir. Esta última semana, né, de 7 anos, que no Apocalipse, em outra literatura, também é dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Olha que interessante, esse intervalo entre a 69ª semana e a 70ª semana é o que nós podemos chamar do tempo dos gentios. É a nossa vez, a sua vez. É a vez da igreja de Jesus, composta de toda tribo, língua, raça e nação. Deus dá um intervalo na história de Israel, um intervalo, porque Israel não cumpriu o seu papel de ser luz do mundo, de pregar a todos os povos. Israel se encolheu, se ensimesmou, voltou para si mesmo e perdeu tanto essa característica de misericórdia e de amor que acabou morrendo. Aliás, mataram o Messias, não o reconheceram. Algo que pode acontecer também com a gente, também com você, também comigo.
nos importarmos com a salvação apenas para os nossos próprios benefícios, ou seja, para nós mesmos, né? E Deus teve que tirar o reino de Israel e entregar um reino a um novo povo que pudesse dar os seus frutos. E aí nós temos um intervalo. Olha que interessante. E para comprovar isso, eu vou mencionar 3 capítulos que depois você pode ler. Romanos 9, 10 e 11. E eu vou ler apenas alguns versículos, aliás, 24, 25 e 26, 3 versículos do capítulo 11. Acompanhem comigo. Vocês eram por natureza ramo cortado, vocês gentios, nós, tá certo? E ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer ao contrário à natureza, ao enxertá-los em sua árvore cultivada, ou seja, nós gentios fomos enxertados na árvore original, que é exatamente o povo de Israel, né? O povo escolhido lá do Velho Testamento. Estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta, porque ele os cortou. Israel foi cortado do plano de Deus para que a igreja pudesse ser inaugurada e atingir até os confins da terra, né? Até o nosso Ceará e todos os lugares onde estão pessoas nos vendo agora. Olha que coisa linda, né? Então, mas ele está dizendo, olha, eu cortei Israel e dei oportunidade a você, mas imagine o que eu vou fazer quando eu trouxer de volta os galhos naturais, né? Irmãos, quero que vocês entendam esse mistério para que não se orgulhem de si mesmos. Vocês, irmãos, vocês gentios, nós, né? Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará, atenção aqui, eu vou falar agora do intervalo, da 69ª semana até a 70ª semana, um intervalo aí, que não se faz conta, mas é chamado, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete. Parece que as 70 semanas têm ligação com a nação de Israel. E enquanto Deus está lidando com os gentios, que somos nós, a sua igreja, gente de toda tribo, língua, raça e nação, Deus está deixando aqui um intervalo, Israel de lado, mas ele voltará a lidar na 70ª semana. E assim todo Israel será salvo. Olha que coisa linda. Como dizem as Escrituras, o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. Gente, isso acontecerá no final da tribulação. A igreja não estará aqui, porque nós seremos arrebatados antes. Verso 27, o governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana. Ou seja, no início da tribulação, certo? Dos 7 anos, que é a 70ª semana, vai haver uma paz mundial, um tratado mundial de paz, inclusive com Israel, permitindo que Israel reconstrua o seu templo, retome o sacrifício lá em Jerusalém, certo? Então isso acontecerá numa parte daquela semana, mas depois da metade desse tempo, ele acaba com os sacrifícios e com as ofertas, e numa parte do templo vai colocar uma terrível profanação. Antíoco Epifânio fez isso antes de Cristo, anos 60 por aí. Ele sacrificou um porco dentro do templo, uma dessacralização, uma ofensa, uma abominação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Então, como estar pronto para a volta de Jesus, né? E o dia do Senhor? Bom, o dia do Senhor inclui acontecimentos como livramentos, lembra? Julgamentos e destruição. Paulo dá a receita de Deus para que a igreja saiba aguardar a manifestação do dia do Senhor. Primeiro ele diz lá no capítulo 4, versículos 1 a 12, uma das coisas é: livrem-se da imoralidade e livrem-se da preguiça. A segunda vinda deveria conduzi-los a uma vida de santidade, né? De limpeza, de arrependimento, de deixar os maus hábitos, tá certo? E quem continua em pecado a despeito dos sinais de Deus são aqueles que acreditam no aniquilamento da alma,
que não têm nenhuma fé em relação ao futuro. Por isso eles ignoram a existência de Deus e se doam às orgias, à imoralidade, ao ócio físico, né? E até espiritual. Daniel 12, versos 9 e 10 diz assim: depois de ouvir sobre o fim, Deus disse a Daniel: agora vá, Daniel, pois aquilo que eu disse será mantido em segredo e selado até o fim. Muitos serão purificados, limpos e refinados por essas provações, como essas que nós estamos passando agora, né? Com a pandemia, o coronavírus, o confinamento. Os perversos, porém, continuarão em sua perversidade e nenhum deles entenderá. Olha aí, profetizado lá atrás, somente os sábios compreenderão o seu significado. Vamos pedir a Deus sabedoria, não é? E aí, nós entramos mais no capítulo 4, agora a partir do verso 13 que nós lemos, e você vai entender os dois estágios da segunda vinda. Jesus voltará, tá certo? Mas essa segunda vinda dele tem dois estágios. Um estágio nos ares, quando ele vem para buscar a sua igreja, arrebatamento, e o segundo estágio, quando ele vem com a sua igreja, para assim pisar no Monte das Oliveiras, Zacarias capítulo 14. Então, primeiro o encontro do Senhor nos ares, gente. Não, ninguém o verá, só os santos o verão, certo? Aquela história de Jesus vem, todo olho verá, isso vai acontecer de verdade para todos que estiverem vivos ao final da tribulação. Ele virá com seus santos e pisará no Monte das Oliveiras, né? Aí, dando uma olhada aí no nosso gráfico, né? Não confunda Israel com igreja. Na história da salvação, Deus lida com a nação de Israel e com a igreja, cada um no seu tempo, conforme o cronograma escatológico, né? O gráfico mostra isso. Aqui em azul, depois da cruz, nós temos o templo da igreja, né? O tempo da igreja, e antes o tempo de Israel, e ele volta a lidar com Israel durante a tribulação, certo? Então mostra que o destaque agora é para o tempo dos gentios. Romanos 11, 25 e 26 de novo. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido. Isso vai durar apenas até que o tempo dos gentios se complete, né? É o que diz a palavra de Deus. Reconheça também os desdobramentos da segunda vinda, né? Dá uma olhada aí no gráfico novamente e mostra os dois estágios. Ele vem para a igreja e vem para Israel. Tá certo? O arrebatamento é antes da tribulação. A presença pessoal de Cristo à terra se dá ao final da tribulação, quando aí sim aquelas pragas, aquelas coisas catastróficas do Apocalipse se cumprem na terra. Há 3 anos e meio de paz, é rompido o tratado de paz com Israel, e depois, nos últimos 3 anos e meio, certo? Lembra da 70ª semana, que nós pulamos da 69ª para o tempo dos gentios, o intervalo, entramos na 70ª semana, 7 anos, certo? A partir do arrebatamento da igreja, inaugura. Por isso nós não temos que ficar preocupados, nós podemos até pensar qual é o perfil do anticristo, né? Se agora o cenário está sendo montado, o palco está sendo montado, mas a hora que a peça começar de verdade, você e eu não estaremos aqui. Se você acredita em Jesus como Senhor e Salvador, você não estará aqui, tá certo? Porque seremos arrebatados. E tem um texto de Mateus que diz assim, ó, vão estar 2 ali na lavoura, daqui a pouco um é levado, outro é deixado, né? Então leia lá o livro, Deixados para Trás, veja o filme, Deixados para Trás, né? Vai ter gente no avião, se o piloto for crente, bye bye, porque ele vai, e o resto que não tem Jesus vai ficar, quem tem vai também, né? É assim, um será deixado e outro será levado. Arrebatamento, a primeira fase da segunda vinda de Jesus, ele vem, está visto, mas tem 2 estágios. Ele vem para a igreja, arrebatamento, encontro da igreja com Jesus nos ares, como autoridade divina, com autoridade divina, né? O apóstolo Paulo, ele encoraja os tessalonicenses quanto ao futuro dos cristãos vivos e mortos. Aí é que ele diz, olha, não se preocupe, nós que estivermos vivos, quando Jesus voltar, e pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser essa semana, ele diz, nós não vamos preceder os que morreram, eles vão ressuscitar primeiro.
Minha mãe que entregou a vida a Jesus, meu pai que entregou a vida a Jesus, minha sogra que morreu, né? Pessoas que morreram em Cristo, eles vão primeiro. Olha aí, não fique preocupado, não fique chorando como os demais que não têm esperança, né? Eles vão na frente, eles estão melhores, né? O Espírito está com o Senhor, o corpo será ressuscitado primeiramente, glória a Deus, e depois nós, os que ficarmos vivos, teremos o privilégio de sermos arrebatados, né? Como Enoque foi, como Elias foi. Então coisa poderosa, né? Coisa poderosa demais, demais. Então, antes que se cumpra o dia do Senhor, anunciado exatamente nos 7 anos de tribulação. O segundo momento da segunda vinda, a primeira foi quando Jesus veio e morreu por nós, certo? Ele retorna a Jerusalém, ele desce no Monte das Oliveiras, ele vai ganhar a batalha do Armagedon, haverá um reino milenar, o templo vai ser restabelecido e haverá festa dos tabernáculos. Nós não temos templo lá ainda não, gente. Então essas profecias, inclusive em Mateus, tem tudo a ver com o judeu, templo, sacrifício e etc, né? Então haverá festa dos tabernáculos. Depois dos 7 anos de tribulação, nós temos aí a inauguração do milênio. E no capítulo 5, versículos 1 a 10, ele diz como você deve aguardar a volta de Jesus. Primeiro, atento, vigilante. Paulo relembra aquilo que eles já sabiam, né? Não é necessário que eu lhes escreva, vocês sabem muito bem. Verso 2, né, do capítulo 5. Aí, como virá esse dia? Versos 2 e 3. Inesperadamente, como ladrão, ninguém espera. E como ele virá também? Inadiavelmente, como a mulher que está para dar à luz. Meu amigo engravidou, não tem jeito, você pode até abortar, mas vai nascer, certo? Então é isso aí. E outra coisa, quando as pessoas disserem tudo em paz, tudo seguro, tudo tranquilo, então olha, a volta me parece aqui que nem será num tempo de muita tribulação, não, está tudo calmo, tudo tranquilo, né? Então o desastre lhe sobrevirá repentinamente, como início, aliás, da chamada dor de parto de uma mulher grávida, e eles não vão escapar, né? E como a humanidade vai reagir? Capítulo 5, versículos 3 até o verso 10. Como é a reação do filho das trevas? Entende? Nós estamos falando de futuro e como nós devemos reagir, se estamos prontos, tá certo? Então, primeiro, a reação dos filhos das trevas. A incredulidade faz com que as pessoas vivam na orgia, como se Deus não existisse, como se o relógio de Deus não estivesse andando, né? É assim que nós estávamos antes da pandemia. Agora está todo mundo aí quietinho, todo mundo temente, nunca se ouviu falar tanto em Deus, tanto em oração, tanto em receio e medo do futuro, porque perderam o chão, perderam a muleta na qual a raça humana andava, né? A prepotência humana. E aí diz o texto da palavra de Deus que as pessoas à noite, elas dormem, mas também se embriagam, ou seja, procuram a escuridão para fazer aquilo que não se deve fazer. E para mim é tanto a noite literal quanto é a escuridão da alma, que mesmo durante o dia, à luz do dia, fazem loucuras com seus olhos, com seu corpo, com a sua vida. Que coisa triste. Os incrédulos preferem a noite, preferem as trevas, o vício que os embriaga e os levam à imoralidade, né? Aos pensamentos de que Deus não vai cobrar nada, que nunca vai acontecer. Então, comamos e bebamos, né? Pois amanhã morreremos. Isto até que a destruição venha repentinamente sobre eles. Verso 3. Quando as pessoas disserem tudo está em paz, tudo legal, tudo tranquilo, tudo seguro, agora está tudo sob controle, o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto. E como é a reação dos filhos da luz? Verso 4. Gente, que lindo, né? Mas vocês, irmãos, nós que temos Jesus como Senhor e Salvador, você que pode entregar sua vida a Jesus hoje, né? Não estamos nas trevas, para que esse dia nos surpreenda como um ladrão. Não, nós não estamos nas trevas, nós andamos na luz. Não há surpresas para aqueles que andam na luz. Nós somos filhos do dia, da sobriedade, do trabalho, né? Você já viu como tem gente que diz assim, como é que esses caras conseguem ser tão alegres sem bebida, né? Como é que você consegue ter um happy hour sem bebida? Você já tentou isso?
Tem crente que às vezes só se alegra, só dialoga, só conversa, só ri, se estiver sob efeito do álcool, né? Até crente faz isso, não tem necessidade, né? Até que não é censurável de todo que você experimente lá sua taça de vinho, seja lá o que for, né? Tem gente que faz isso com liberdade e tudo bem, mas fazer isso como uma forma única de estar alegre, de ter comunhão, de ter celebração, não é correto. E quem se usa da droga, e quem faz uso da orgia, e quem faz isso para ter prazeres loucos, né? Como a gente vê por aí, a pornografia, tantas outras coisas que nos induzem a isso, a vida de trevas, a vida escondida, né? Aquilo que é errado, que ninguém pode ver, que não se dá a senha, que não se mostra o site, que não se mostra o Instagram, o Twitter, né? Ninguém pode ver, porque são coisas horríveis feitas às escuras nas trevas. Mas vocês não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Você não está no escuro, você está bem hoje, amanhã e depois. Então Jesus pode voltar a qualquer momento, sem surpresa, né? Quando no quartel a gente esperava a visita do general, a gente saía limpando tudo, né? Por que não mantém limpo? A minha proposta na época do quartel era isso: vamos manter esse negócio limpo o tempo todo. Quando o general chegar, tá bom, enfeita lá uma coisa ou outra, mas não precisamos estar limpando tudo. Então a gente vivia onde? Numa pocilga, numa sujeira, né? Então a gente tem que ser assim, né? Aquela coisa de tá chegando alguém, vamos nos ajustar. Não, Deus já está aqui. Faça o melhor e faça bem para a honra e glória dele, né? Enfim, vocês não estão na escuridão. Observe o destaque da frase: nós não somos da noite, nós não somos das trevas, né? Impressionante o que propicia a vida noturna, né? O sono negligenciado, vencido pelo vício da bebida, da droga, da música que vai embriagando, os sentidos que conduzem jovens a orgias, adultos também, a ressaca, a happy hour, depois o vazio, a madrugada, né? A noitada combina com trevas, que não combina com a sobriedade dos filhos da luz. Nós somos da luz. Glória a Deus, né? Andamos na luz. Nós não vivemos nas trevas. Nós que vivemos na luz, verso 8, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé, do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Eles vão permanecer sóbrios, firmados na pessoa de Jesus, certos do que Ele quer para nós aqui e agora, tendo ou não tendo, conseguindo sair dessa quarentena ou não, né? Estamos livres da ira divina, revestidos da armadura de Deus, para a gente poder combater os males que nos assolam, como o medo, o desespero, a ira, o inconformismo, não é assim? Então o verso 9 diz: porque Deus não nos destinou para a sua ira. A tribulação não é para nós, os desastres que vêm aí não vão nos atingir, mas recebemos sim dele a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus decidiu nos salvar, nos livrar, verso 9, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sobre nós a sua ira. O alerta divino está ligado então, em termos de apocalipse, de futuro, né, a uma apropriada vida aqui e agora. Mais do que a busca por sinais da vinda de Jesus, nós precisamos saber que sua volta virá em 2 estágios. Ela é inesperada, ela acontecerá de verdade, mas vem em 2 fases: arrebatamento a qualquer momento e a segunda vinda, quando nós viremos com ele. E aí vem, para finalizar, a realidade e o incentivo. Os filhos da luz têm livramento certo. Cristo morreu por nós, para que sejamos despertos, quer estejamos dormindo, né, no descanso merecido, ou quer vivamos com ele para sempre, ou morrendo, porque morreremos em Jesus, se isso acontecer, né, e seremos ressuscitados, ou vivos, estaremos com ele para sempre. Então, para Paulo, o dia do Senhor traz tribulação e a ira final, ou inferno, mas os filhos da luz não têm parte alguma nestas catástrofes apocalípticas. Essa é a promessa de Deus. Em Cristo temos o livramento da ira vindoura, como diz em João 3,36, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida, mas sobre ele permanece
a ira de Deus, não sobre nós, mas sobre aqueles que não creem. E tais promessas servem de edificação e servem também de exortação. 2 versículos para a gente terminar. Por isso, verso 11, o apóstolo Paulo diz: exortem e edifiquem, ou edifiquem-se uns aos outros. Então, por isso, por causa destas coisas, por causa dessa cronologia, por causa desse entendimento das 70 semanas reveladas a Daniel, por conta da história que já se desenrolou de uma forma tão precisa, e Deus foi fiel, Ele está com o jogo ganho. Não interessa que partidos de situação de oposição façam, não interessam os corruptos, o Senhor vai pegá-los um por um, Ele os tem nas suas mãos, Ele está permitindo que eles saiam da toca nojenta, da toca da criminalidade. O povo está colocando máscara, mas as máscaras estão caindo daqueles que são os grandes e verdadeiros vilões da história. E Deus, Ele não me parece que destrói todos, né? É como os ratinhos saindo da toca, né? Deus não destrói, Ele vai lá e fecha a toca, Ele não pode voltar mais. E agora vão morrer um por um. A ira de Deus não pode ser negligenciada. E nós temos que orar e alcançar o maior número de pessoas possível, com a misericórdia, o amor de Deus. Nós não desejamos que nenhum se perca. Lembra de 2 Pedro capítulo 3, que lemos a semana passada? Mas que todos venham ao arrependimento. Então exortem-se, consolem uns aos outros com essas palavras, tá bom? E edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês já estão fazendo, né? Nos GRs, glória a Deus. E como diz a palavra de Deus em 4,18 também, consolem-se uns aos outros com essas palavras. E no verso 11 ainda diz: portanto, animem-se e edifiquem-se uns aos outros. Isso numa outra versão, aliás eu li na NVI, agora na NVT. Animem-se, edifiquem-se, né? Como vocês têm feito. Portanto, animem-se uns aos outros com estas palavras. Louvado seja Deus, né, por esse momento tão precioso. E a semana que vem a gente volta, tá? Tem mais uma jornada e nós vamos conhecer ainda mais profundamente como a gente pode estar melhor preparados, não é, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, que prazer, né, poder falar com vocês. Desejo muito grande de abraçar cada um. E eu quero de verdade convidar você a pausar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero estar pronto para a sua vinda, a sua volta, a qualquer momento, como se fosse hoje, mas viver aqui e agora o reino de Deus como se fosse demorar ainda 1000 anos. E se eu partir, estarei com Jesus. Se eu estiver aqui durante o arrebatamento, que a minha vida seja digna desse encontro maravilhoso com Deus que me amou incondicionalmente. Você que está me ouvindo aí também pode entregar a sua vida a Jesus agora, entendeu? Eu quero ser livrado dessa ira vindoura, desse justo castigo sobre a humanidade, por tudo que o ser humano tem feito, né? Que loucura, né? Então, mas o Senhor vem e Ele dá a vida eterna e livramento para aqueles que nele creem. Faça isso, creia agora no Senhor Jesus, amém? E você que é crente em Jesus, celebre mais alguns dias. Os primeiros discípulos sofreram muito mais do que nós temos sofrido agora. Eles ficavam nas catacumbas. Eu tive a oportunidade de descer 4, 5, 6, 7 andares para baixo do chão, onde os cristãos ficavam lá por dias e dias, porque havia perseguição e ameaça de morte. E nós ainda temos muito e vamos ser liberados logo, né? Vamos orar por isso, tá bom? E eu quero de novo dizer a vocês, em nome de Jesus, se Deus tem lhe abençoado, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista dos seus bens, não deixe de repartir com quem precisa. Não deixe de participar fielmente do sustento da Igreja de Jesus. Nós estamos fazendo todos os sacrifícios possíveis. Vamos cortar tudo que for preciso e possível, né? Estamos dispostos a todo e qualquer sacrifício. Mas eu também sei que o Senhor não vai nos desamparar, como nunca nos desamparou
em momentos em que nós vivemos crises talvez até piores do que essa. O Senhor é fiel e vai continuar levantando pessoas fiéis. Muito obrigado, Senhor, por esse momento da história. Obrigado por cada vida, por cada família da IBC. Que você tenha um domingo abençoado e uma semana muito linda e que você levante o seu ânimo com essas palavras. Jesus virá, Ele virá. Ele virá, Maranata, Ele está vindo, Ele virá, Jesus virá outra vez, Ele vive, Ele ressuscitou e nós vamos ser arrebatados com Ele, glória a Deus, né? Que coisa boa. Enquanto isso, vamos viver para a glória dEle, antecipando o reino, trazendo Jesus para dentro da nossa casa, da nossa vida, do nosso lado, do nosso tablet, do nosso telefone, né? Smartphone. Vamos trazer para dentro da nossa casa, celebrando paz com as pessoas que estão dentro da nossa casa. Vamos assim viver para a glória de Deus como igreja de Jesus. Muito obrigado, tá certo? Eu continuo aqui na quarentena, servindo ao Senhor em várias áreas, conectados com muitas coisas que estão acontecendo em Brasília, em Fortaleza. Estamos na iminência de termos um projeto lindo para tirar os moradores de rua lá do centro. Ore por isso, participe, nós vamos precisar da sua participação. Estamos aí como agentes de distribuição de cestas básicas no Ancuri, né? Uma comunidade que não teve praticamente nenhum caso do Covid por lá. Então é muito bom celebrar tudo isso, né? O que Deus tem feito em nós e através de nós. Para a honra e glória de Jesus, até o próximo domingo. Deus abençoe. Durante a semana, segunda, quarta e sexta, às 19h30, nós temos o nosso programinha muito especial. Tá bom? Deus abençoe. Beijo, beijo. Pastor Armando, muito obrigado por essa palavra inspiradora que nos desafia a nos mantermos ativos, prontos, atentos, porque Jesus está voltando. Que bom, muito obrigado por você que nos assistiu, permitiu que entrássemos na sua casa. Que Deus abençoe você, a sua família. Continue conosco na programação, nossa casa, nossa igreja, ao longo da semana. Domingo que vem, voltamos aqui para a nossa última ministração sobre esse tema. Você está pronto? Jesus está voltando. Até a próxima. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo
Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.